objetivos, portanto, nesta noite, nesse momento, para nós aqui, estabelecer uma conexão entre neurodesenvolvimento e neurodiversidade, entendendo um pouco dessa dinâmica, diferenciar desenvolvimento de crescimento, analisar o desenvolvimento típico e atípico, conhecer e compreender os marcos do desenvolvimento infantil e apresentar possibilidades de intervenção precoce. E eu já começo a análise desta imagem, desse bebê, que depois logo começa a engatinhar e utiliza as mãos para poder se arrastar e se movimentar, e logo depois ele já consegue sentar, e posteriormente já fica em pé, e o desenvolvimento do andar já ocorreu. Então, nesse momento, a gente já começa aí a deslumbrar esse processo, né, que antecede aí o nascimento, o período embrionário de gestação. A imagem começa com essa criança, já está até com a chupeta, que é uma criança que já tem uma quantidade de dias de vida, né? E nós iniciamos com a abordagem do neurodesenvolvimento infantil e a neurodiversidade. Bom, desenvolvimento infantil e diversidade, nesse caso, elas estão entrelaçadas. O desenvolvimento infantil está ligado a todo o processo que vai acontecer de desenvolvimento do cérebro, também as questões do crescimento, que estão ligadas às questões físicas e todo o processo de desenvolvimento do corpo, do crescimento. E a diversidade, a neurodiversidade, ela está intimamente ligada, porque nós vamos ter, a partir daí, desse neurodesenvolvimento, crianças que poderão ser neurodiversas, né, que poderão ser atípicas, mas nós vamos abordar posteriormente sobre o que é uma criança típica e atípica, ou melhor dizendo, o termo típico e atípico. Então, inicialmente, a abordagem sobre neurodesenvolvimento é caracterizada dessa forma. Enquanto o neurodesenvolvimento ele foca nos processos e alterações no sistema nervoso, nas conexões sinápticas, em todo o processo de aprendizado, em todo o processo de desenvolvimento, seja ele cognitivo, desenvolvimento emocional. A neurodiversidade, ela já faz o quê? Ela valoriza essas diferenças, buscando criar uma sociedade mais inclusiva. É claro que o peso da palavra neurodiversidade, ele é grande, uma vez que a gente pode lidar com situações que pode ser que a gente pense em florear, né, essa palavra. Não, até porque não é fácil para nenhuma família, não é fácil para nenhuma mãe ou para nenhum pai lidar com situações assim, quando essas crianças, né, elas estão em grupo, e isso é uma situação que nós vamos abordar posteriormente, que é uma questão ligada ao social e ao cultural, que é algo que está totalmente ligado ao desenvolvimento, às questões da neurodiversidade. Então, é o fazer humano ali. E aí, é claro que essas questões podem ser típicas ou atípicas. Nesse momento, trago para vocês uma imagem, ela é capa da cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria, e foi lançado pela sociedade, né, pela SBP, uma cartilha que fala sobre os marcos do desenvolvimento. E já está em discussão para que, inclusive, médicos, pediatras, eles estejam participando de formação específica para atuar mais pontualmente nas questões ligadas os marcos do desenvolvimento, né? Eu acredito que para os colegas que estão aí participando, independente de ser da área da saúde ou, quiçá, da educação ou de outras áreas que estão participando,
o governo, o Ministério da Saúde retomou com a MChat, que é uma avaliação de rastreio do autismo para a caderneta da criança, né? Então, a versão de 2024, inclusive tem ela digital, ela já aborda novamente esse teste de rastreio, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, fez a tradução desse material, dessa cartilha dos marcos do desenvolvimento. Ela foi elaborada pelo CDC, que é o Centro de Pesquisas, né, e de Controle de Saúde dos Estados Unidos, e foi, então, traduzido aqui para a nossa língua. E nessa imagem, precisamente, nós começamos aí esse caminho, vejam só que nós temos um caminho, onde tem um bebê, em meses, dias de vida, e posteriormente essa criança ela já começa a se desenvolver. É muito importante considerarmos duas nuances, né? Mas o que é crescimento? O que é desenvolvimento? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O crescimento ele está intimamente ligado a uma questão física, e ela é quantitativa, né? É possível mensurar, é possível medir estatura, peso. Então, essa criança, dentro da própria cartilha, e a gente vai ver posteriormente sobre os marcos do desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento físico, existe um padrão de normalidade. Então, é muito importante que a família esteja participando, os cuidados os cuidados básicos de saúde também, quando essa criança está sendo assistida posteriormente, né? É muito importante que a família esteja participando para acompanhar juntamente com o pediatra como que está esse crescimento. E o desenvolvimento é aquilo que, a partir do crescimento, está sendo alinhado, né? A criança ela vai desenvolver o corpo, ele vai crescer, vai ter as questões físicas, e aí ela vai desenvolver. Então, o desenvolvimento motor, ele está ligado a um crescimento físico, porque aí, posterior, no caso da imagem, aquela inicial, a criança, o bebê, ele vai começar a rolar, fazer rolamentos, depois já vai engatinhar, e aí já começa a posição de 4, né, de colocar as mãozinhas aí no chão para querer já se apoiar e começar a andar. Então, nós temos ali o crescimento, que é uma questão física, e nós temos o desenvolvimento a partir desse processo de crescimento. Tem um quadro que fica bem interessante para ser explicado. No crescimento, nós temos o aumento físico, como altura e peso. No desenvolvimento, nós temos uma progressão em habilidades e funções. A natureza do crescimento ela é quantitativa, pode ser medida em números, como a questão da altura, como a questão do peso. E o desenvolvimento ele é qualitativo, são mudanças em capacidades, ou seja, esse progresso de habilidades que está sendo desenvolvido, né? O foco do crescimento são as alterações do corpo. E o desenvolvimento, as alterações são dadas em habilidades cognitivas, motoras, emocionais, sociais. Exemplo, no crescimento, a gente pode falar que a criança teve um ganho de 2 centímetros, 3 centímetros, ou no caso, 10 centímetros em um ano. E no desenvolvimento, a criança já vai aprender a falar, ou resolver um quebra-cabeça. E aí, é óbvio que, diante dessa questão do desenvolvimento, é só um exemplo, a criança tem um determinado período para que esse desenvolvimento ocorra, né? É claro que não existe necessariamente um padrão, mas existe aquilo que está próximo do que é comum, né? Então, isso é muito importante de ser observado pela família. Por quê? Porque não vai... Se às vezes passou e o pediatra ele não conseguiu verificar, e é óbvio que eu não estou falando aqui de uma crítica de forma alguma, a questão é porque envolve muita observação. E a família,
e principalmente a mãe, é quem está o tempo todo com isso, está ligado nessa observação. Então, de repente, vai falar assim, poxa, mas ainda não está falando, não está balbuciando ainda, já tem um determinado período de vida. Opa, então tem um alerta ali, um sinal amarelo para observar, né? A avaliação do crescimento, ela é feita com gráficos de crescimento, peso, altura, IMC, e já no desenvolvimento, nós temos escalas de desenvolvimento, como é o caso aí da escala Denver e da Bailey. Eu coloquei para vocês 2 QR Codes, né? Depois, eu não sei se a apresentação vai ficar disponível aí para vocês, mas se quiser salvar aí, vocês vão escutar aí e assistir um vídeo curto falando dessas 2 escalas de desenvolvimento, tá? Entendam, não é a escala que analisa crescimento, mas sim desenvolvimento. Dando continuidade, aqui eu trouxe novamente essa imagem e gostaria que quem estiver participando, assistindo aí, como que é isso? Será em qual período? A gente consegue mensurar em qual período está cada criança dentro dessa imagem? Quantos meses de vida? Com quanto tempo a criança já consegue fazer um rolamento? Com quantos meses ela consegue engatinhar? Com quanto tempo ela já vai conseguir deitar e ficar em decúbito, né? Para ficar com a cabecinha para cima? Vai sentar, ela vai começar a andar, com quanto tempo ela já vai começar e conseguir participar de uma brincadeira de quebra-cabeça, com quanto tempo ela vai conseguir rolar uma bola e correr atrás dessa bola. Então, existem algumas características ligadas ao crescimento físico, óbvio, e também ao desenvolvimento. E essa questão do desenvolvimento é muito importante que a gente compreenda o seguinte: existe aquela máxima também, e principalmente nas famílias, onde alguém comenta assim, nossa, essa criança está demorando a falar com... Não, mas o tio demorou tantos anos, o tio foi falar com 4 anos, foi falar com 3 anos e pouco. Recentemente eu assisti um vídeo, inclusive da médica, da doutora que participou da tradução dessa cartilha dos marcos do desenvolvimento, em que ela fala muito sobre isso. E ela fala, à luz da neurociência, no tempo presente, isso precisa cair por terra, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. E aí nós temos diversos fatores que estão envolvidos nesse desenvolvimento, que é o próximo slide que nós veremos. Contudo, é importante entender que não é porque cada criança tem as suas próprias características que ela vai chegar aos 4 anos sem estar falando uma quantidade mínima de palavras. Então, isso já é um sinal, já é um alerta que não é necessário aguardar que uma consulta médica identifique isso. A própria mãe vai falar, né, ou seja ali para o pediatra ou para o médico na UBS, enfim, que ela tiver atendimento, se for no caso de atendimento público, olha, já faz um tempo, já tem uma quantidade de meses, já faz mais de um ano, não está falando, não está nem balbuciando, então é necessário identificar por quê? Porque vai precisar de uma ajuda do fonoaudiólogo, vai precisar de uma avaliação fonoaudiológica, de um profissional da área para identificar por que há esse atraso na linguagem, né? E aí, obviamente, iniciar a intervenção. Mas quando nós abordamos a questão da intervenção precoce, é aí que é o X da questão. Por quê? Porque às vezes nós temos uma família que vai ficar nesse contexto de que um parente, de que um tio, de que uma tia foi falar mais tarde e o tempo vai passando, vai passando. E quanto mais tempo passa, pode ser que mais complexo vai ficar para que esse atendimento, para que essa situação possa ser tratada e possa se iniciar uma terapia para melhorar a qualidade de vida dessa criança. Aqui nós temos a importância do desenvolvimento infantil.
Os primeiros anos de vida, eles são muito críticos no desenvolvimento infantil. Por que que eles são críticos? Porque é nesse momento que começa as questões do crescimento e automaticamente o desenvolvimento que está intrinsecamente ligado. Então, podem ter aí influências biológicas, genética, as condições de saúde que essa criança vive, né? Então, de repente, uma criança que tá subnutrida, né? Que tem questões ligadas aí às questões ambientais, né? Ou até mesmo ligadas às questões socioeconômicas. Essa criança, ela pode ter uma diminuição no seu crescimento, um atraso no seu crescimento e, consequentemente, né, ela pode ter um atraso no seu desenvolvimento também, porque habilidades que necessitam dessa boa alimentação, desse bom crescimento humano, podem ficar prejudicadas, né? As outras influências é a questão da estimulação. Só um instante, pessoal. Nas minhas pesquisas, até mesmo para a escrita de artigos e de capítulos de livros já publicados sobre intervenção precoce, é muito perceptível que é como se fosse uma tríade, né? A ciência, o profissional e a família. Porque a família precisa estar presente em tudo, até mesmo para que uma intervenção ocorra. Agora, a família, onde a gente identifica que ela tem uma estimulação, que ela estimula, que ela participa, que tem presença, que é ativo na vida de uma criança, a chance é muito maior de ocorrer um desenvolvimento a tempo, né? No tempo que está sendo estabelecido, ou pelo menos daquele tempo que se tem em comum, onde esses marcos eles estão previstos, né? Eu vou mostrar já para vocês sobre os marcos do desenvolvimento e a gente precisa considerar muito isso. A família, quando estimula o resultado, né? Esse desenvolvimento ele vai ocorrer. E as questões socioeconômicas também, né? Acesso a boa alimentação, eu abordei isso, falando, dando o exemplo de uma criança subnutrida. Os cuidados também que essa família vai ter com a criança são extremamente importantes para um crescimento e também para o desenvolvimento infantil. Porque aí vai ocorrer um desenvolvimento integral das questões físicas, emocionais, cognitivas e sociais. E é claro que poderia ser assunto para várias palestras e para várias discussões, se nós assim o fizéssemos, que existem questões culturais, existem questões geográficas, regionais, as questões socioeconômicas, o acompanhamento, né? Se essa criança é assistida por um médico, por um pediatra, se essa família conseguiu fazer um pré-natal bem acompanhado, né? Se os exames foram feitos assim, se o atendimento a essa mãe, a essa família, né? Se teve um acompanhamento, são fatores muito importantes. O desenvolvimento físico, agora a gente já começa a falar especificamente e vamos dar o norte para os marcos do desenvolvimento. O desenvolvimento físico, aí nós podemos ver nessa imagem uma criança que ela está engatinhando, né? Já começa aí ter os primeiros movimentos, né? Que já daqui a pouquinho ela já vai começar a andar. O crescimento do corpo e do cérebro, incluindo os padrões de mudança nas capacidades sensoriais, nas habilidades motoras e propriamente na saúde, né? Um alerta com relação ao desenvolvimento físico, até de experiência já vivida, assim, às vezes a gente olha e percebe, nossa, as crianças da mesma idade, até mesmo no colégio, da mesma turma,
tem estaturas diferentes, né? E você começa já a imaginar o que será que aconteceu? Será que é uma questão genética? Como é que está a situação daquela família? Então, são questões que a gente já começa a observar nesse processo de desenvolvimento físico. Essa imagem aí, olha, essa imagem é só para a gente analisar o que será que está acontecendo. O que está acontecendo com essa criança que está com um papel higiênico na mão. Tem até um QR Code aí também de um vídeo que vai falar sobre isso. E, obviamente, nós estamos falando sobre o desfraude, porque as pessoas, de repente, podem perguntar quando que ocorre o desfraude? Quando que eu preciso fazer o desfraude? Qual que é a hora certa de fazer o desfraude? Bom, não tem uma hora necessariamente certa, porque é importante considerar vários fatores. Como é que essa criança reage a isso? Como é que essa criança está com o corpo físico, né? Como é que o físico dela ela já consegue compreender o que está acontecendo, ela consegue entender o que é o banheiro, como que ocorre ali no vaso, a família tem um vaso adaptado, um vaso infantil, como que esse processo ocorre, né? Nesse vídeo aí, vocês podem assistir posteriormente, é da doutora Ana Escobar, ela fala 2 minutinhos sobre as questões ligadas ao desfraude, né? Então, eu trouxe essa imagem só para a gente analisar mesmo, porque às vezes tem uma pressão e uma pressa para isso ocorrer, mas é necessário considerar vários fatores nesse processo de crescimento físico, nesse desenvolvimento físico, e também as questões até mesmo emocionais. Nesse ano, eu tive a experiência de uma criança autista com 4 anos que ela tinha muita dificuldade de ir ao banheiro porque ela ficava triste, ela chorava por conta de fazer o xixi, do xixi ser depositado ali no vaso, e a sensação é como se essa criança estivesse perdendo uma parte do corpo, né? Então, há uma necessidade de um preparo para essa emancipação, tá? E nós temos também o desenvolvimento cognitivo, nós podemos ver uma criança brincando e pareando, né? Pareando por cores, pareando por formato. Há um padrão de mudanças nas habilidades mentais. Aí vem aprendizagem, a atenção, memória, linguagem, tudo isso faz parte aí dessa questão do desenvolvimento cognitivo. O pensamento, o raciocínio, a criatividade, tudo ligado. O desenvolvimento psicossocial é um padrão de mudanças nas emoções, na personalidade e nas relações sociais. Nós podemos ver nessa imagem as crianças se relacionando, elas estão brincando. Isso é um processo de desenvolvimento. E as questões psicossociais, elas são muito importantes, porque vai trabalhar, além das emoções, a personalidade. E aí nós temos crianças com características diferentes. Por quê? Porque tem os fatores de influência. Como que é isso? Como que é essa criança em casa? Como que é a família? Como que é a participação familiar? Todas essas situações estão dentro do contexto de desenvolvimento humano e, obviamente, aqui tratando do desenvolvimento infantil. Seguindo com o próximo slide, nós vamos falar dos marcos do desenvolvimento, né? Agora, antes, analisando esse gráfico, olha só, nesse gráfico nós temos três curvas, né? Nós temos aí essa linha azul, essa curva azul, ela está falando do desenvolvimento cerebral, né? Vejam só como que ocorre uma ascensão muito rápido, né? É uma curva extremamente acentuada, e principalmente entre os 2 anos e os 6 anos, que é aquele período das maiores conexões sinápticas que estão ocorrendo, né? Que há esse grande desenvolvimento do cérebro. E é claro que
Não interessa se a pessoa vai ter 50, 60, 90 anos. Haverá sempre possibilidades de conexões sinápticas, de novas conexões, de novo aprendizado. Só não há mais tempo quando há a morte, porque a morte encerra esse ciclo da vida, né? As questões do número da linha verde são ligadas às questões do desenvolvimento físico. Veja bem aí que esse desenvolvimento físico ele ocorre de forma diferente do desenvolvimento cerebral, né? Ele fica menos, ele vai uma curva mais suave até os 12 para 14 anos, e quando ocorre depois esse estirão do crescimento. E chama atenção essa linha que é o desenvolvimento sexual. Olha só que a partir da mesma idade onde há esse desenvolvimento físico muito acentuado, ocorre em potencial desenvolvimento sexual a partir dos 14 anos, né? Mas o que são esses marcos de desenvolvimento após essa análise de gráfico? São as referências utilizadas para acompanhar o progresso infantil. E eles são divididos em áreas de desenvolvimento. Cada criança tem seu ritmo. Mas olha, observem bem. Há parâmetros esperados. Então, aquilo que eu já abordei, não dá para falar que é porque o tio demorou a andar, porque a tia demorou a falar, não dá para que isso seja um parâmetro. Há parâmetros específicos, sim, e aí os marcos de desenvolvimento são eles que são abordados para que a gente possa entender melhor se esse desenvolvimento ele está sendo típico ou se ele é atípico. Nos marcos sociais e emocionais, de 0 a 6 meses, a criança reconhece o rosto dos familiares, responde a sorrisos. Dos 6 aos 12 anos, já começa a ansiedade de separação, né? Inclusive isso pode se transformar, se não for observado, até em transtorno, né, de separação. Interage com brincadeiras simples, por exemplo, de esconde-esconde, de fechar os olhinhos, né? E tem muitas pessoas que fazem, né? É uma brincadeira dessas que ocorre aí, essas questões do desenvolvimento social. De 1 a 3 anos, demonstra emoções como alegria, frustração, empatia, começa a compartilhar, ou tem dificuldade de compartilhar também, né? Só voltando aqui. De 3 a 5 anos, já participa de brincadeiras em grupo, desenvolve autonomia, regulação emocional, a criança já precisa ter isso bem desenvolvido. Agora, como que a gente começa a identificar se há uma necessidade de intervenção? Quando dentro desses parâmetros, né, como foram abordados aqui, parâmetros esperados, quando algo não está saindo da forma que deveria. Então, nesse momento, é importante, já é um alerta, porque não há necessidade, e nem, eu vou falar agora de forma categórica, né? Não é esperar acontecer para procurar ajuda. Procurar ajuda diante de algo que não está saindo bem ou como deveria é necessário, e por isso a gente fala de intervenção precoce, né? Então, a intervenção precoce para uma situação ligada às questões emocionais, ela não precisa estar lá com 5 anos para acontecer, não. Bem cedinho, já identificou que tem algo diferente? Então, procura ajuda. Procura o pediatra, procura o neuropediatra. Marcos de movimento e desenvolvimento físico, de 0 a 6 meses. Naquela imagem da cartilha, olha, levanta a cabeça quando deitado de barriga para baixo, começa a rolar. Então, se a criança, agora dentro da terapia ocupacional, se a criança ela tem dificuldade, ela não começa a rolar dentro desse período aí de vida, a gente já começa a identificar como é que está a questão motora. Será que esse crescimento motor, né, físico está adequado aqui? Como é que está esse desenvolvimento? Porque se ele está prejudicado, ele vai apresentar um atraso. De 6 a 12 meses, a criança senta sem apoio.
também nesse período engatinha e dá os primeiros passos, né? Geralmente vai apalpando as coisas aí até um perigo, né? De 1 a 3 anos já começa a andar sozinho. Vejam só, de 1 a 3 anos, olha o tamanho dessa janela. Então, se passou de 3 anos e a criança, né? Eu diria que ao longo de 2 anos e alguns meses, não, ó, já identifica, já o que está acontecendo? Será que pode ser uma questão de hipotonia? Como é que está a questão do tônus muscular? É necessário verificar isso, é necessário entender como é que está esse desenvolvimento. E dos 3 aos 5 anos, corre, pula, arremessa objetos, né? Melhora o controle motor, já começa a usar as questões de coordenação motora fina, né? Já tem capacidade, né? Tem habilidade já para usar uma tesoura, por exemplo. Os marcos de linguagem e comunicação. Agora, do ponto de vista da educação, das experiências que eu vivencio no meu colégio, esse é um dos marcos que mais tem me chamado a atenção, porque são muitas crianças e incrivelmente, não são crianças atípicas, não são crianças que estão debaixo do guarda-chuva da neurodiversidade, necessariamente, porque existem crianças que, sim, elas vão ter uma dificuldade na fala, mas elas vão conseguir desenvolver. Claro que com apoio terapêutico, né? Mas tem aparecido muitas crianças com dificuldades na fala. Então, do 0 aos 6 meses, a criança precisa balbuciar sons, né? Grunhir, demonstrar algum tipo de som, né? E responder quando é chamada pelo nome, né? Responder às vozes dos familiares. Dos 6 aos 12 meses, aí já começam as primeiras palavrinhas. Eu começo a falar, geralmente eu falo para as famílias no colégio que papai e mamãe não é considerado palavra, né? Porque é do dia a dia ali da criança, mas elas já começam a falar papá, mamã, e já começa a entender os comandos simples, né? Principalmente quando são chamadas. De 1 aos 3 anos já forma frases simples, como quero água. Geralmente não fala quero, fica quero água. E aumenta esse vocabulário muito rapidamente, né? Uma forma não é de intervenção precoce, mas uma forma também de colaborar com uma criança no desenvolvimento da linguagem, é ela ter acesso a outras crianças, principalmente crianças do par, né, da mesma idade. E aí a gente fala das questões da creche ou de colégio particular, enfim, que tem a mesma função de creche. Dos 3 aos 5 anos, a criança já começa a usar frases complexas, compreender as histórias e responde a perguntas, né? Os marcos cognitivos, onde já aprende, pensa e resolve problemas. Do 0 aos 6 meses, explora o ambiente com os sentidos, né? Quando a criança acompanha, tem até o teste do olhinho, né? De acompanhar, de entender que tem um barulho acontecendo, ela já reconhece as pessoas. Dos 6 aos 12 meses, busca objetos escondidos, né? E geralmente fica procurando aquele objeto que está escondido ou que está longe dos seus olhos. Quando também usa ferramentas simples, quando empurra um brinquedo para alcançá-lo, quando puxa um brinquedo para si. A partir de 1 ano até os 3, ela já começa a resolver problemas simples. Nós não estamos falando aqui de um problema da matemática, nós estamos falando de pegar um brinquedo que está no alto, ela já começa a entender que talvez ela precisa de um suporte para ela alcançar aquele brinquedo que está no alto, né? Quem aí já é pai e mãe, certamente já teve uma dessas aventuras em casa aí para poder acompanhar, né? E eu quero fazer um adendo aí, que de uma palestra que eu assisti, que é assim, quando a criança ela está na cozinha ali próximo da mãe,
A criança precisa ter liberdade, inclusive, de tirar ali o macarrão, de tirar as vasilhas. Por quê? Porque ela está explorando e ela também, além de estar explorando, ela está desenvolvendo o tato, né? As questões das texturas, as questões sensoriais, elas estão ali dentro. Então, a forma como isso é visto em casa, como a oportunidade que se tem em casa, é muito importante também. 3 a 5 anos, essa criança já começa a brincar de faz de conta, né? E aí vem as questões simbólicas do era uma vez, e ela já começa a fazer parte de uma situação que ela conta, de uma história que ela conta, que ela narra ou que ela cria. E agora sim, nós vamos falar sobre o desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico. A gente já caminha para o final aí da apresentação. O desenvolvimento ele é típico, e aí a gente retoma lá nas questões do neurodesenvolvimento infantil, que está ligado às questões físicas, a um órgão, por exemplo, ao corpo, e as questões da neurodiversidade, né, que é o fazer, do como as coisas. Essa criança vai ler, essa criança tem dificuldade na leitura. É típico que uma criança nessa idade deveria estar lendo. Essa criança tem dificuldade na leitura. Ela tem dificuldade na leitura ou ela tem algum atraso que favorece essa dificuldade, né? Então, o desenvolvimento ele é típico quando a criança alcança, dentro desses marcos do desenvolvimento que nós abordamos, essas expectativas. Quando ela está dentro desse marco, né, dessa questão temporal. As características do desenvolvimento típico é o ritmo individual, mas dentro de padrões esperados. Pequenos atrasos podem ocorrer, mas geralmente eles são transitórios. Então, pode ser que a criança ela pode ter um pouco de dificuldade ou um pouco de um atraso temporal, mas vai ocorrer. Mas isso é uma questão de uma linha muito tênue, que necessita muito de observação da família, principalmente da mãe, que geralmente, né, é a cuidadora que fica mais com a criança. E a importância e o desenvolvimento atípico é exatamente o que não ocorre dentro dessas janelas dos marcos do desenvolvimento. Então, quando ocorre um atraso, quando ele é muito substancial, porque uma vez que há um sinal amarelo, é necessário já procurar ajuda, já procurar suporte. Então, isso é muito importante de ser observado pelas famílias. E aí, do ponto de vista social e econômico, não escolhe se é preto, pobre, rico, branco, não importa, né? Essas questões elas precisam ser observadas independente da classe social e de como a família. Agora, uma situação muito importante é que muitas famílias com condições mais complexas de vida, de estilo de vida, ou até por questões geográficas, culturais, têm muita dificuldade, nem só na aceitação, mas é de buscar o apoio, de buscar a intervenção precoce, ou a ajuda precoce, né? E o que é a intervenção precoce? A intervenção precoce, ela permite intervenção eficaz. E o que é uma intervenção eficaz? Obviamente que aquilo que é eficaz é aquilo que tem resultado. Mas ela é eficaz quando? O desenvolvimento é da linguagem, então é o fonoaudiólogo que vai contribuir. As questões são emocionais e é uma regulação, né? A gente tem até mudado bastante o termo de autorregulação para organização. Então, quando essa criança se desorganiza facilmente por questões emocionais, pode ser uma necessidade de um psicólogo? Sim, pode ser uma necessidade de um psicólogo. Essa criança ela tem dificuldade nas questões de vida diária, ela não sabe brincar, ela não tem um brincar funcional, ela só joga brinquedo. Então é uma questão do terapeuta ocupacional que vai contribuir, que vai avaliar e que vai estar presente, porque isso minimiza os impactos a longo prazo.
porque quando essa criança já sai do desenvolvimento infantil, ela já alcança uma determinada idade, a gente já tem situações que tem vergonha, que pode já ter sofrido bullying, que pode não ter tido desenvolvimento a tempo, naquele período que era esperado, e isso é muito complexo. Agora eu vou retomar, falar que uma das duas ferramentas de rastreio mais importantes é o Denver, né, que eu já abordei lá com o QR Code, e a escala Bailey também, que é muito importante para fazer esse rastreio. E o que é essa intervenção precoce? A intervenção precoce é um conjunto de ações para estimular e apoiar o desenvolvimento infantil, promovendo o desenvolvimento pleno, reduzindo os atrasos e envolvendo a família no processo. Nós podemos ter, e eu posso afirmar categoricamente, a criança pode ter o melhor pediatra, a melhor enfermeira que acompanhou ali, pode ter a melhor professora no colégio, pode ter o melhor fono, mas se a gente não tiver a participação da família, nós não vamos ter resultados como deveríamos. Então, a gente precisa da família em todo o processo de intervenção precoce. Até porque os primeiros sinais, quem observa ou deve observar, é a família, porque é quem passa a maioria do tempo com a criança, são os seus cuidadores. Pai, mãe ou avós, vai depender do tipo de estrutura familiar. E o que são essas possibilidades de intervenção? Primeiro, abordagem com a terapia ocupacional. E aí nós vamos falar aqui das habilidades motoras e sensoriais. Isso é algo muito importante e é uma situação, inclusive, de escassez, né, de profissionais, mas onde são profissionais extremamente necessários para desenvolver essas habilidades. Fonoaudiologia, que é a comunicação e a linguagem, a fisioterapia, que é o movimento e a postura, a psicologia ligada às emoções e ao comportamento. Entendam que esses profissionais, eles estão inteiramente ligados ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento psicossocial, ao desenvolvimento emocional. São profissionais que estão aptos para trabalhar como apoio, como suporte para minimizar esses impactos quando há algum tipo de atraso. Exemplos aí, por exemplo, questões de exemplo nas estratégias, brincadeiras orientadas. Uma característica muito importante da terapia é que todo tipo de brincadeira, por exemplo, o brincar é uma abordagem muito importante dentro da terapia ocupacional, que toda atividade que está sendo desenvolvida, existe uma análise de atividade, né? Existe um porquê, o que vai abordar, o que isso vai contribuir, qual que é o objetivo daquela atividade. Então, tem sempre um processo muito grande para que uma criança fique ali durante uma sessão com o TO, fazendo uma terapia, tá? A estimulação sensorial, e quem mora aí, que tem acesso, que tem uma terra em casa, né? Essa criança pode pegar, ela pode brincar como assim, ela pode ter acesso a isso, as questões. Tem criança, por exemplo, que não gosta daquela slide, né? Ela tem uma aversão ali à textura. Então, são coisas que não precisa de um profissional para identificar. A própria família já consegue perceber alguns sinais, e isso é importante para que seja estudado e seja, então, depois ali, através de rastreio, identificar, né? E o treinamento de habilidades, principalmente com as atividades de vida diária. Papel da família, para encerrar a minha fala, a gente chegou ao final aqui, o tempo já passou rapidão. O papel da família na intervenção precoce, muito importante. A família é muito importante que ela tenha esse papel ativo durante a observação, que ela compreenda. E aqui eu faço um apelo, né,
para que nós, que seja aí da área da educação, que seja da área da saúde, que é o meu caso agora aqui, dentro dessa vertente, é muito importante que a gente tenha sempre essa escuta ativa, que a gente possa sempre instruir, orientar. É necessário que a família compreenda, que ela também possa ser essa grande parceira, né? E aí podem ocorrer as questões do treinamento parental, após um rastreio, e a necessidade durante um processo terapêutico, né, da família compreender para que ela dê seguimento àquilo que está sendo realizado, para que seja feito também em casa.